Os Inquisidores retornaram na série Maul Shadow Lord, então bora falar um pouquinho sobre esta ordem que substitui a Ordem Jedi de certa forma, e são os Guerreiros da Força do Império Galáctico. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar sobre os Inquisidores. Quem são eles e também citar aqui alguns dos mais relevantes Inquisidores que apareceram na história de todas as séries, filmes que a gente tem de Star Wars. Bom, antes de começar vamos falar o que são os Inquisidores. Eles são usuários da força, guerreiros que defendem o Império Galáctico. O Império Galáctico tem uma hierarquia diferente em termos de usuários da força em relação ao Conselho, a Ordem Jedi. A Ordem Jedi, qualquer usuário da força era recrutado, começava como um Youngling, depois se tornava um Padawan, treinava com um Mestre Jedi até se tornar um Mestre Jedi e por aí vai. A Ordem Jedi não tem um número limite de quantos seres podem ser Jedi e por isso todo mundo era treinado nessa ordem. Em relação aos Sith, a coisa é diferente. Os Sith eles têm a regra de 2 que consiste em só podem haver 2 Siths durante as eras. Um mestre e um aprendiz. Se nós temos aqui 2 Siths, por exemplo, atualmente, o Darth Vader e o Darth Sidious. O Sidious mestre, o Darth Vader aprendiz. E nós temos o Maul, que quer se tornar um Lord Sith da época, com a sua aprendiz, que ele está treinando a Devon Izara para se tornar essa aprendiz nos eventos da série do Maul. Ele tem que ter essa aprendiz, derrotar o Lord Sith atual, ele que teria que derrotar o Sidious e o Vader para que ele e a Devon se tornassem os novos Sith da regra de 2, o mestre e o aprendiz. Então não pode haver mais usuários da força entre os Sith do que 2. E por isso os outros usuários sensíveis à força que fazem parte do Império, que fazem parte das forças do Darth Sidious e do Darth Vader, eles foram chamados de Inquisidores. Também conhecidos como Jedi Hunters, porque basicamente a missão deles é de caçar os Jedi que sobreviveram na Ordem 66. Então depois que o Palpatine deu a Ordem 66 de exterminar todos os Jedi e seus aprendizes, todos os usuários da força que fossem contra o Império, ele acabou capturando alguns desses usuários, Padawan, Jedi, torturando estes, vocês vão ver aqui nos exemplos de alguns dos nomes conhecidos, para que eles também sucumbissem ao lado sombrio da força. Essa também é a diferença, os Jedi são do lado luminoso da força, os Inquisidores, assim como os Sith, são do lado sombrio. E o primeiro que a gente vai citar aqui é o Grande Inquisidor, que é o Inquisidor que aparece inicialmente em Rebels, nos eventos de Rebels que se passam um pouco antes do episódio 4. Isso também é importante, os Inquisidores eles atuam entre o episódio 3 e o episódio 4, caçando os Jedi remanescentes. Esse Grande Inquisidor ele era o líder dessa ordem e ele foi encarregado de caçar o Kanan Jarrus, o Darth Maul e o Ezra Bridger lá em Rebels. Lá ele acaba sendo derrotado, ele tem o seu final e a gente descobre que ele inicialmente era um usuário da força, protetor de um templo Jedi. Ele fazia parte da Ordem Jedi. Então ele faz parte desses Jedi que foram corrompidos, a maioria deles faz parte dessa turma. Ele também aparece na série do Obi-Wan Kenobi comandando os Inquisidores que vão caçar o Obi-Wan em Tatooine. Nós temos agora o primeiro, vamos seguir pela ordem hierárquica aqui, o primeiro irmão, também conhecido como Marrok, que está atuante agora na série do Darth Maul. Ele foi o primeiro dos Inquisidores mandados a Genix para caçar o Maul ali, e ele também apareceu na série da Ahsoka, o que era estranho porque os Inquisidores atuaram até o episódio 4, né? Quando o Império cai, os Inquisidores também desaparecem, então muita gente achou um pouco estranha a presença dele ali, mas depois foi revelado que naquele momento de Ahsoka, que se passa depois do episódio 6, ele era um corpo reanimado, ou seja, ele morreu antes disso. Possivelmente a gente vai ver o final do Marrok, do primeiro irmão, na série do Darth Maul, não nessa primeira temporada talvez, mas na segunda que já está confirmada. Marrok é um dos meus favoritos aqui, principalmente por esse visual dele meio enigmático e também porque a gente não tem informações dele de antes dele se tornar Inquisidor. A gente não sabe se ele foi um Jedi, se ele foi um Padawan ou se ele era outra coisa, né? Inclusive surgiu uma teoria recente de que ele pode ser um dos irmãos do Maul, um dos irmãos Zabrak do Darth Maul, mais precisamente o Feral, que é um dos irmãos do Maul que mostra em Clone Wars. O outro irmão dele, o Savage Opress, também vai aparecer citado nesse vídeo, mas daqui a pouco eu chego nele, porque agora é hora da gente falar da segunda irmã. A segunda irmã que aparece nos eventos de Jedi Fallen Order. Ela inicialmente era uma Padawan, chamada Trilla Suduri, que sobreviveu junto com a sua mestre, a Ordem 66, mas sobreviveu ali bem no quase mesmo. Ela foi capturada pelo Império, foi torturada até que ela sucumbisse ao lado sombrio da força, abraçasse este lado sombrio e se tornasse uma inquisidora leal ao Império. A terceira irmã, a Reva, que aparece nos eventos da série do Obi-Wan,
caçando o Obi-Wan ali entre os Inquisidores que foram enviados pra Tatooine. Ela tem uma história um pouco diferente. Ela era uma das Younglings Padawans que estava ali no Templo Jedi quando Anakin chega massacrando os Younglings. Ela sobreviveu porque se fingiu de morta e depois da Ordem 66, ela acaba entrando para os Inquisidores com o objetivo secreto de matar o Darth Vader, o Anakin Skywalker. Ela também é uma das que está presente na caça do Obi-Wan. O Obi-Wan era um dos mais caçados ali, até pelo fato dele ter sido o mestre do Anakin e ter dado todo o estrago que ele deu no Anakin antes do Anakin se tornar o Darth Vader. O quinto irmão, a gente não sabe se ele era um Jedi antes ou não, mas ele foi um dos primeiros recrutados. Ele treinou diretamente com o Darth Vader, que ficou encarregado de melhorar as habilidades desses Inquisidores para que eles caçassem os Jedi. Ele é um Brutamontes que aparece também em Rebels, caçando o Kanan Jarrus e o Ezra Bridger, e ele, nesses treinamentos que ele teve com o Vader, ele perdeu uma mão, mas o Vader, ele costumava realmente arrancar membros dos seus treinados para fazer com que eles esquecessem aquela forma defensiva dos Jedi de lutar e lutassem de uma maneira mais agressiva, mais ofensiva também. Então, possivelmente, se ele também fez parte desse treinamento, ele era um Jedi antes, mas não tem confirmação do passado do quinto irmão. O sexto irmão, ele é um que aparece nos quadrinhos, mas ele tem uma história que aparentemente não é mais canônica, porque ela tem conflito de interesse com outros personagens que vão aparecer nessa lista aqui. O que a gente pode falar sobre ele é que ele também era um Brutamontes e que, assim como o quinto irmão, ele perdeu um membro sendo treinado pelo Vader, mas no caso dele não foi uma mão, foi um braço. Ele adorava apelar para os mais fracos que ele, mas ele também não era dos mais fortes dos Inquisidores, ele não era páreo para enfrentar Jedi ou usuários da força mais experientes como a Ahsoka, por exemplo. A sétima irmã é uma outra Inquisidora que também apareceu muito em Rebels, caçando o Kanan Jarrus e o Ezra Bridger. Ela atuava junto com o quinto irmão lá na... Chega um momento de Rebels que o Darth Maul aparece, ele tenta pegar o Ezra como aprendiz e ele usa a sétima irmã, eles dois capturam a sétima irmã, né? O Maul captura ela e usa ela pro Ezra matá-la, para ele incitar o Ezra a matá-la para que o Ezra sucumbisse ao lado sombrio. O Ezra não faz isso, resiste, então o Maul é que termina com ela mesmo. Então a relação do Maul com os Inquisidores que a gente tá vendo começar na série dele, ela vai muito longe. E essa parada do Maul ter tentado ter o Ezra Bridger como um aprendiz muito tempo depois do que a gente tá vendo na série dele agora, nos mostra que não deu certo com a Devon. Não deu certo porque ela abandonou ele, talvez ela pode continuar por aí. Não deu certo porque ele não conseguiu levá-la pro lado sombrio em momento nenhum. Ela se redimiu, ou porque ela também naquele momento não estava mais viva nos momentos de Rebels, o que eu acho bem improvável, porque ela tá saindo uma personagem muito interessante que eu acho que eles vão explorar para além do que a gente tá vendo. O oitavo irmão era um dos Inquisidores mais letais de todos. Ele era um pouco arrogante, assim, a ponto dele achar que ele deveria receber ordens só do Sidious, não do Vader, e ele aparece pouco também em Rebels. Ele rastreia o Darth Maul ali, só que depois que ele percebe a presença do Kanan Jarrus, do Ezra Bridger, ele pede ajuda da sétima irmã e do quinto irmão. A segunda irmã é uma das que tem a história mais trágica também, assim como a segunda irmã, só que ela não era uma Padawan, ela era uma Jedi. Ela era Jedi Mazana Tid, que tinha uma habilidade especial de ler as pessoas com uma precisão absurda. Como Jedi, buscando sempre o lado pacífico da coisa, essa habilidade foi muito útil para ela. Só que ela também é capturada depois da Ordem 66, também é extremamente estruturada, assim como a segunda irmã, e ela acaba sucumbindo ao lado sombrio da força. Ela começa a usar essa habilidade dela pro mal, e ela também se torna um ser meio assustador, além da força bruta que ela tem naturalmente, que ela é uma Dou-Tin, ela tem uma resistência absurda a lesões. Ela perde perna, ela perde olho, mas ela não sente tanto assim. E ela meio que se tornou uma pessoa extremamente fria, extremamente sem sentimentos, tá ligado? Depois de toda a tortura que ela passou nas mãos do Império. O décimo irmão era um Jedi, mas diferente dos outros que a gente citou aqui, ele não foi corrompido à base de tortura. Ele já ficou um pouco mais distante da Ordem Jedi durante as Guerras Clônicas, porque ele era pacífico demais. Ele ficou incomodado de ter que treinar os outros Jedi, os Padawan, para a guerra, na guerra dos clones, né, em Clone Wars. E aí isso foi meio deixando ele desiludido com a Ordem Jedi, porque ele achou que era uma coisa mais pacífica, de soluções pacíficas, não de entrar em guerra, não de formar exército e nada do tipo, e ele acaba se distanciando. Chega uma hora que ele tá com o foda-se total, ele tenta matar o Mace Windu, e aí quando os Inquisidores passam a existir, são criados, ele entra lá e também, mano, abraça o lado sombrio e vai pra dentro pra ficar caçando Jedi, justamente por conta dessa desilusão inicial que ele teve. Já que é pra entrar em guerra, já que é pra matar, eu
eu vou matar quem me enganou em primeiro momento, que foram os Jedi que falaram que nós éramos pacíficos. Basicamente é isso que ele pensou. Temos o 11º irmão também, que está na série do Darth Maul, caçando o Maul. Depois que o Marrok chegou, o primeiro irmão chegou, e viu que além do Maul ele tinha mais um Jedi e uma Padawan ali pra lidar, ele chama um reforço. O reforço é o 11º irmão, que apareceu também na série Tales of the Jedi. Ele ataca uma vila que a Ahsoka estava escondida, né? Ele vai caçar justamente a Ahsoka ali, só que ele acaba sendo derrotado por ela. É a história dele que entra em conflito com a história do 6º irmão, que é uma história de quadrinhos. E por isso ela se torna mais canônica, porque ela está numa série animada. Esse personagem voltou agora em outra série animada. Então o fato da Ahsoka ter derrotado ele, pegado o sabre duplo dele, quebrado no meio, purificado os cristais e aí sim adquirido os seus sabres brancos, faz mais sentido. Nos quadrinhos isso acontece com o 6º irmão, mas em Tales of the Jedi acontece com o 11º irmão, o que parece ser mais apurado canonicamente falando. Ele também é um outro personagem que não teve o seu passado revelado, não teve a sua aparência revelada, e é ele que estão começando a cogitar como podendo ser o Savage Opress renascido através de magia das bruxas de Dathomir, ou alguma coisa desse tipo aí. Também não revelou a identidade, talvez ele revele em algum momento durante a série Darth Maul, que está explorando melhor tanto o primeiro quanto o 11º irmão, que são dois dos poucos que não teve a sua origem explicada ou revelada. Talvez isso seja proposital justamente por essa conexão que eles podem ou não ter com o Maul muito antes dele ser acolhido pelos Sidious para se tornar um aprendiz. E para finalizar a lista dos que merecem menção aqui, nós temos a Barra Zophie. A Barra Zophie talvez é uma das mais importantes inquisidoras, porque a história dela como uma Padawan, antes disso tudo, ela foi contada em Clone Wars. Ela era uma confidente da Ahsoka Tano, elas eram melhores amigas quando elas estavam treinando para se tornar mestres Jedi, e ela era aprendiz da Luminara Unduli durante esses eventos. Ela, assim como a Ahsoka, ela fica um pouco assustada com a Ordem Jedi, ela fica descrente ali no processo, nos ensinamentos, tudo que ela aprendeu, as coisas não fazem sentido em algum momento. E aí, ela é um pouco mais radical que a Ahsoka, ela é um pouco mais próxima do lado sombrio que a Ahsoka era. Ela planeja um atentado dentro de um templo Jedi, este atentado acaba caindo nas costas da Ahsoka, então a Ahsoka é culpada por isso, a Ahsoka é expulsa da Ordem Jedi depois disso, o Anakin é um dos únicos que confia nela, consegue provar a inocência da Ahsoka. Quando a Ahsoka aceita de volta, ela fala, não quero mais essa merda, eu falei que não tinha sido eu, vocês não acreditaram, eu vou embora. A Ahsoka sai, ela não vai, ela é tentada em alguns momentos pelo lado sombrio, mas ela não cai nesse lado sombrio, e ela segue a vida dela como um Jedi cinza, digamos assim. Ela faz as próprias regras, ela tem a própria moral, e é algo muito mais condizente do que deveria ser um Jedi, do que a Ordem Jedi prega. A Barra Zophie, ela também sai, ela também tem a sua própria ética, a sua própria moral, mas ela flerta mais com o lado sombrio. Inclusive ela chega a se tornar sim uma inquisidora. Só que no momento da decisão ela se recusa a aliar ao Sith. Por mais que ela não goste dos Jedi e não concorde com eles, ela concorda muito menos ainda com o Sith. Por mais que ela tenha um contato com o lado sombrio e tudo mais, ela não permanece na Ordem dos Inquisidores, mas merece menção porque ela chegou a fazer parte disso. O elmo dela aparece na abertura da série do Maul, então talvez a gente veja alguma coisa relacionada a essa personagem nessa série. Mas ela, assim como a Ahsoka, é uma Jedi que ficou meio descrente com o que ela viu na Ordem e decidiu seguir o próprio caminho, só que ela teve esse flerte maior com o lado sombrio, chegando até a ser treinada na Ordem dos Inquisidores ali. E não vamos confundi-los com o que a gente viu em Ahsoka, com o Baylan Skoll e a Shin-Hati, que são Jedi cinzas, né, digamos assim. Eles usam o sabre laranja, não é sabre vermelho, tem essa diferença, eles não são totalmente do lado sombrio, eles usam os dois lados ali. É uma outra parada que eu também expliquei num vídeo que tá linkadinho aqui em cima. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui. Não deixem de assistir as nossas análises semanais da série do Darth Maul e de outras séries de Star Wars que vão sendo lançadas ao longo dos anos. Então depois não esquece de dar uma olhadinha na playlist, curtir esse vídeo aqui, também dá o hype se der, porque ajuda bastante a gente. É nóis, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.